Aí avisar, né, que o pessoal, a gente vai gravar, mas a gente corta as partilhas antes de disponibilizar. A gente deixa disponível até o final de semana, mais ou menos, para quem não conseguiu entrar. Mas a gente corta, então fiquem à vontade para partilhar, para trazer as coisas de vocês, a gente toma esse cuidado. Quer começar, Bel? O seu microfone está aberto? Ah, tá bom. Espera aí só um pouquinho que eu abri uma faixa aqui. Bom, eu sou a Isabel, Maria Isabel, e bom, apresentar, né? Acho que essa sou eu, que é todo buscador, acho que parte em busca dessas respostas, né? Então, eu, assim, sou uma buscadora, né? Eu passei por alguns caminhos, algumas escolas espirituais, também já passei por algumas escolas formais, formada em biologia, e, e quando eu encontrei o Patchwork, fez muito sentido realmente para mim, né? Então, para mim, funcionou assim realmente como um divisor de águas. Eu senti que eu estava acessando, sabe, um portal assim de pesquisa de respostas internas, né? E aí, isso faz uns 10 anos que eu participo desses grupos de estudo, e aí eu ingressei na formação, e sou da mesma turma que a Gabi e a Sara, e a Lê é de uma outra turma, dessa formação, que é a formação de facilitadora e de helper, né? Então, estou nesse processo de formação, e sou também, trabalho com tarô, sou taróloga, né? E algumas outras coisinhas aí por aí. Bom, acho que para ser breve, é isso. Eu posso me apresentar. Oi, gente, boa noite. Eu faz uns 9, 10 anos também que eu ingressei na vida de psicoterapeuta. Eu era documentarista, diretora de documentários, enfim, era uma coisa diferente, bem diferente que eu fiz a vida toda, mas faz uns 10 anos que eu estou me dedicando a essa atividade de psicoterapeuta. Eu atendo grupos, né? Sou facilitadora de grupos já faz uns 4 anos, acho, não sei exatamente. Eu fiz uma formação de constelação também, e é isso. E a gente iniciou esse grupo, assim, a gente se juntou um pouco porque a gente sentiu essa necessidade da união, né? De fazer as coisas mais junto, de apoiar. O Patchwork não é uma coisa muito conhecida, então o objetivo aqui é a gente divulgar essa metodologia, né? Como é que a gente trabalha nos grupos, e a gente vai explicando também, né? O nosso trabalho, como é que funciona. E então é isso, assim, esse objetivo de primeiro divulgar e depois trazer essa noção melhor do que são os grupos e ver se existe interesse nas pessoas em geral, enfim, que estão assistindo. E é isso, o que mais eu posso falar de mim? Acho que é isso, rapidamente, né? Nada muito complexo também. O resto eu sou Alessandra, sou psicanalista, também tenho uma formação em constelação, já fiz vários grupos e vivências com a Gabi, nossa história aí vai antiga, e enfim, e no Patchwork é uma história que vem aí há uns 7 anos até agora, considerando todo o processo, né, não só da formação até o começo, né, nos grupos. Acho que fico aqui, essa sou eu. Muito grata pelo convite de participar, que eu acho que eu fui praticamente a última a entrar no grupinho aqui, que a Gabi e a Sara começaram e chamaram a gente. Então, muito obrigada também pelo convite a vocês por terem começado o movimento. É isso. Eu que agradeço fazer essa parceria de novo com você, Helene. Eu sou a Gabriela, então também sou facilitadora de Patchwork, como as minhas colegas, e
também sou formada em biologia, como a Bel. Eu vou mais para uma linha assim, de cuidar do corpo também, essa comunicação corpo-mente, a psicossomática, então eu trago um pouco da aromaterapia, da medicina chinesa também para o meu trabalho, mas o Patrick, ele é um caminho da alma, assim, né? Ele é mais do que um trabalho, ele faz parte das nossas células, de quem a gente é. Eu também sou facilitadora de círculos de mulheres. A Lê foi minha parceira durante muito tempo, a gente fez muitos ciclos, tendas vermelhas, bênçãos mundiais do útero e vivências, né? Que a gente pega um tema do feminino e se aprofunda nele. Saudade. Saudade disso. E hoje eu vou falar sobre o Patrick, né? Vou trazer a visão dele para as nossas questões. Hoje eu vou falar basicamente de coisas inconscientes. Então, eu queria pedir para vocês ficarem bem abertos para a irracionalidade de algumas coisas e para sutilezas que isso pode ter, assim, não levar as coisas tão para o concreto, sabe? Trazer para o simbólico, trazer, será que é isso que está acontecendo no fundo? Porque às vezes eu vou trazer as palavras bem como elas vêm da palestra, né? Acho que eu já vou começar minha apresentação aqui, então já vou colocar meus slides. Vou trazer as palavras bem como ele traz na palestra, e às vezes elas são bem concretas, bem duras, né? Falo, nossa, mas será que é tudo isso mesmo? No fundo, bem no fundo, a gente descobre que é sim. Por livre, por experiência própria, eu posso dizer, e eu vou pedir para as minhas colegas também darem seus depoimentos quando necessário, mais para frente. Então, essa palestra, ela é baseada na palestra... Bom, primeiro que o Patrick, a gente fala palestra, porque tem essa palestra que a gente está dando agora, e tem as palestras originais, que foram canalizadas pela Eva Perracos durante 20 anos, mais ou menos, entre a década de 60 e a década de 70, que ela recebia essas informações e ela canalizava, né? Ela dava essas palestras foram transcritas, catalogadas já por um número, né, e seu título. Então, essa palestra é a palestra que eu me baseei hoje, é a palestra 192, o título original dela é Necessidades Falsas e Reais e sua relação com o estado de consciência do homem. Ela foi dada Nossa, peraí, tem um negocinho. Peraí, gente. Em maio de 71, e todas as palestras estão disponíveis na internet também, e são elas que a gente estuda no grupo de estudos. A Sara estava me falando que acabou de dar essa palestra no grupo dela, né, assim, a gente fica aí um mês, mais ou menos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo de como a gente sente o grupo, né, estudando essa palestra semanalmente, ou as outras, isso que é um grupo de estudos. E o Patrick, ele é essencialmente prático, né? Então, qualquer coisa do dia a dia a gente leva para o grupo, isso vai se encaixar em alguma teoria, porque ele é bastante abrangente, assim, eu nunca vi algo ter tanta abrangência, assim, das camadas todas do ser humano. Então, é isso. Então, hoje eu vou começar falando para vocês de um anseio que talvez vocês já tenham sentido na alma de vocês, pulsando dentro do peito, dentro do corpo, por felicidade, alegria, bem-aventurança, soluções reais para os problemas que você vive, plenitude, um estado de segurança interna, de êxtase, né? De estar na vida e vivendo o melhor da vida. Esse é um anseio que às vezes a gente pode até achar que ela é uma utopia, mas nessa palestra o guia fala para a gente que isso é uma necessidade real, legítima e saudável da alma humana. Ele fala, ok, desejar ter realização em todas as áreas da sua vida. Não precisa escolher sorte no amor ou no jogo. Pode ter em tudo, né? Aqui pode.
Então, só que, né, às vezes eu não sei se já passou por vocês também, uma sensação sutil ou oculta de que isso é pedir demais, né? Quantas frases a gente tem, tipo, essa coisa, ou você tem sorte no amor ou no jogo, que fazem a gente falar, olha, é isso aí mesmo, olha os ditados populares aí falando, esse conhecimento, essa sabedoria, falando que talvez isso seja pedir demais. E às vezes até um sentimento de desesperança, assim, com plano de fundo, quando pensa nisso. Parece que, tô viajando aqui. E às vezes é possível até perceber, assim, né, um certo grau de rancor diante da vida também, porque quando a gente não atinge esse anseio real, legítimo, saudável da nossa alma. E aí é importante saber que o problema não está no desejo em si, que essas sensações, elas existem, mas não é porque o desejo não é válido, é porque a gente escolhe uma direção errada para alcançar esse desejo, para realizar esse desejo. Por quê? Porque quando a gente busca o prazer, se você estiver buscando um prazer por medo da dor, para fugir da dor, se você estiver buscando se apegar à vida porque você teme a morte, se você estiver buscando felicidade para fugir da infelicidade, se você estiver desejando plenitude e realização porque você tem medo do vazio interno, isso é algo são coisas completamente diferentes do que o desejo legítimo por plenitude, realização, bem-aventurança. Vocês conseguem perceber a diferença? Que internamente buscar uma coisa e fugir de outra são coisas diferentes. São comandos e desejos totalmente diferentes para o nosso inconsciente, para a nossa mente. E se o seu objetivo é fugir de alguma coisa, qualquer direção para longe daquilo vai te servir, vai alcançar o seu objetivo. Então, se você está fugindo da infelicidade, você não está necessariamente buscando a felicidade. E a infelicidade vai ser sempre o seu referencial. Ela vai estar sempre ali de pano de fundo, te perseguindo, né? Aquela sensação de que eu estou sempre levantando e tendo que matar um leão por dia, né? Para fugir desse lugar interno que eu não quero acessar de jeito nenhum. Né? Então, o que acontece é que a gente corre numa outra direção, além que não é a direção daquele anseio saudável, que é de fuga, ao invés de busca do desejo, e quando a gente não alcança o desejo real, porque, claro, a gente não vai alcançar desse jeito, a gente deslegitima esse desejo, quando, na verdade, é a nossa estratégia que não está ali muito correta. E aí, uma das coisas que a gente ama no Patrick é que a palestra, isso daí é só a primeira página, né? Vamos continuando, porque ele dá vários caminhos, né? Ele escreve um mapa, né? Outro dia alguém descreveu o Patrick como um mapa interno, e nessa palestra é muito isso que ele traz. Então, qual que é a grande questão que deixa a gente entre correr nessa dificuldade, né? Que a gente deseja uma coisa e a gente nunca alcança. O grande problema é que para a gente encontrar o que a gente deseja com esse desejo legítimo de realização e plenitude, a gente precisa atravessar o que a gente teme. Eu trouxe um trecho da palestra aqui para vocês terem contato também com essa escrita, com essas palavras. Vocês devem entrar e passar por aquilo que os amedronta e que desejam evitar, a fim de superar e alcançar o estado no qual o que era temido não mais existe. Somente quando você aceita plenamente a falta de visão de agora e o grande medo por ela criado e passa por ele,
é que se poderá alcançar o estado mais amplo de consciência, que não é ilusão, mas realidade. Não um pensamento pleno de desejo, não um escape, mas é a realidade concreta do ser e da vida como é realmente. Então ele fala, passe por esse portal do seu medo, que do outro lado desse portal, a vista vai ser diferente. Do outro lado desse portal, vai estar o que você está buscando. Então, se a gente for pensar, quando a gente está fugindo, né, das coisas que a gente teme dentro da gente, a gente está indo na direção totalmente oposta do nosso desejo, porque se a gente precisa atravessar o que a gente teme para poder chegar do outro lado na realização disso, do nosso desejo, se a gente foge, a gente está fugindo também da nossa realização plena. É quase como sentir tudo isso ajuda a gente, o que a gente teme, ajuda também a gente a conquistar o que a gente deseja. Como que é isso destrinchadinho na palestra? E o que isso tem a ver com as nossas necessidades infantis? O que mais que a nossa alma precisa e que ela também busca? Primeiro, ele começa dizendo que as necessidades infantis reais, não atendidas, elas são a base dos nossos sentimentos dolorosos. Quando elas não foram atendidas, a gente sentiu dor. E isso é uma das coisas que travou ali na nossa alma. Aqui eu estou falando das reais, tá? A gente também tem necessidades infantis falsas e reais, mas ele fala disso em outra palestra, que é uma necessidade infantil de ser amado incondicionalmente, exclusivamente, o tempo todo. Isso vai gerar um pouquinho de frustração, mas não é dessa frustração que a gente está falando hoje, que é uma frustração que a gente precisa aprender a lidar com ela. Aqui a gente está falando de outra frustração, da frustração de não ter recebido algo que era possível, né? Que estava ali como uma necessidade, que era possível não. Se fosse possível, a gente teria recebido, como que era uma necessidade real, né? Então, esse sentimento, a gente é criança, não recebeu as necessidades reais, tivemos contato com esses sentimentos dolorosos. E aí, a nossa psique reage com a repressão desses sentimentos dolorosos, porque sentir esse sentimento doloroso é uma situação de grande conflito interno. Às vezes, a criança não tem estrutura para sentir aquilo naquele momento, que ela é muito pequena, e a gente cria essa defesa não sentindo sentimentos dolorosos. A partir disso, isso tudo que aconteceu vai para o nosso inconsciente. E a gente não tem consciência de tudo que aconteceu. Às vezes a gente até fala assim, né? Ah, era normal, né? Isso para mim era normal, na minha casa sempre foi assim, né? Tipo, eu cresci, né, ouvindo essas coisas. Isso também é um jeito de não entrar em contato com isso daqui, né? A gente não tem consciência dos sentimentos envolvidos nas situações que a gente lembra ou que a gente, às vezes, não lembra da situação também. Isso tem duas consequências no aqui e agora. Primeiro, a nossa mente, né, a nossa alma, ela tem uma tendência a repetir o que aconteceu na essência atualmente. Isso é um impulso de saúde, porque vou dar um pouco de spoiler dessa palestra para poder explicar esse fluxograma melhor, que é o seguinte, quando a gente sente, se a gente tivesse só sentido falta dessas necessidades não atendidas e tivesse tido contato com esses sentimentos dolorosos e vivido eles conscientemente, nada disso aqui teria acontecido. Então, buscando a saúde, a nossa psique tenta repetir isso para que isso seja sentido e liberado. A Bel vai falar de uma palestra que destrincha melhor essa parte daqui 2 semanas, né, Bel? Sim, não se lo perdam. Não vou falar muita coisa, vou falar só o necessário. Pode falar. Às vezes a gente vai ter que repetir muitas vezes, assim como o tema da repetição, né? Enfim. Sim. Que cada vez que a gente revê um tema, a gente entende isso de uma maior complexidade, faz mais ligações e entende em outra camada, né?
E aí a outra questão que aparece aqui, como uma cascata de reação, é que se a gente não tem consciência da dor, quando a gente estiver vivendo essa repetição, a gente não tem reconhecimento do sentimento atual também. E que o sentimento atual está relacionado com o outro, porque essa defesa já está armada. Eu não sinto, e aí tem várias estratégias para não sentir, tem estratégias bem limitadas, assim, da defesa do amor, uma defesa que é mais para uma submissão, de fazer para o outro, e esperando que receba essas necessidades, uma de mais agressividade, de ir lá e meio que tomar a força, eu quero, eu preciso, eu vou conquistar isso, e uma que a gente chama de defesa da serenidade, que é desligar os sentimentos, desligar o contato com essas necessidades. Falar, não, tá tudo bem, não faltou nada, tô aqui, né, isso já foi, ou nem lembrar que foi de verdade, né, às vezes é difícil até de lembrar. Então, é assim que acontece, que ele apresenta esse esquema na nossa psique. Então, ele fala lá que o estado de torpor acerca dos seus sentimentos passados entorpece-os diante das experiências similares de agora, ao menos até que assumam um compromisso verdadeiro e esforço real para despertá-los. Despertar esses sentimentos aqui, porque quando eles forem sentidos, eles vão esvaziar, é como se a gente tivesse um copo cheio ali, e aí esse copo está sempre transbordando inconscientemente. E a gente não consegue ligar tudo isso que está acontecendo aqui fora, no nosso consciente, com o que acontece lá no fundo inconsciente. Mas ele está lá, sempre transbordando. E se a gente faz todas essas ligações e permite que esse sentimento passe pela gente, a gente chora, se precisar gritar de raiva, a gente grita, né, assim, passa tudo isso por nós, isso esvazia. E aí isso daqui para de demandar tanto da gente. E a gente atravessa esse portal em direção ao nosso ser, ele libera essa energia para a gente viver plenamente a vida que a gente tem agora. Então, quais são essas necessidades reais das crianças que ele traz nessa palestra? É a necessidade de cuidado, toda criança precisa de cuidado, de nutrição, toda criança precisa de nutrição para crescer, se desenvolver, de atenção dos pais, atenção dos adultos que estão ali, de proteção. E proteção aqui não é só uma proteção, um embate, né? Eu vou defender meu filho na escola, assim, é a proteção do estado infantil, né? Dessa lugar de ingenuidade, de inocência infantil, né? A criança não trabalha, a criança não namora, a criança não paga boleto, a criança não faz um monte de coisa que é próprio do mundo adulto. Então, proteger a criança dessas questões do mundo adulto também, proteger a criança sente tudo que não é próprio do mundo dela, né, como demais, sabe? Nossa, foi demais para mim. Às vezes até uma sensação de que, nossa, foi meio abusivo, mas isso não fica muito claro, né? Porque a gente pensa abuso só como um extremo dessa corda. Existem várias outras formas, né? Assim, uma manipulação emocional, uma manipulação mental, castigo, bater na criança. Então, a proteção entra em tudo isso. Ela também tem as necessidades de bons sentimentos no ambiente, para ela poder crescer, expressar a sua espontaneidade, poder desenvolver todos os seus potenciais, e a apreciação da sua singularidade. Apreciação da sua singularidade é muito comum, por exemplo, em famílias muito numerosas. Então, tem muitos filhos, é a criançada, né? Não é o fulano, o ciclano, né? Eles não têm um nome, é a criançada, é a galera. Né? Isso é muito comum. Mas também pode ser porque você nasceu com diferente do resto da sua família, sei lá, uma sensibilidade que não tem lugar ali dentro da sua família. Pode ser disso de diversas formas diferentes. Então, essa coisa de você ser visto por quem você é.
né? Não como mais uma criança, não vai ser todo mundo igual, não, mas eu queria a diferença. A criança tem essa necessidade de expressar essa individualidade dela. Então, eu queria propor um exercício hoje para vocês, que é olhar para essas necessidades, marcar ali qual você acha que mais marcou. Geralmente pode ter mais de uma, geralmente tem. Quando a gente vai se aprofundando nesse caminho, a gente vê que tem uma que é mais importante do que as outras, mas trabalha com o que vem aqui agora para você, o que você marca. E eu vou pedir para você colocar também quais são os sentimentos que você associa a essa necessidade, ou a falta dessa necessidade, né? Melhor. Porque essa é a grande chave, né? E nem todo mundo sente a mesma coisa. É importante a gente ter essa clareza, escrever assim, isso aconteceu, eu ficava triste, eu me sentia desamparada, eu tinha raiva. Qual que era a questão ali? Gabi, quantos minutos você vai dar para esse exercício? Só para eu... Acho que uns 2 minutinhos. Tá ok, tá ok. Tá. E vou deixar um silêncio também, que a gente tem tido problemas com direitos autorais para colocar no YouTube a palestra. Depois. Pode falar, tá? Paula. Bom, só para fazer um elogio, tá maravilhoso até agora. Obrigada. Estou amando. E sobre essa temática, eu sei que o Pathwork é super extenso, né? Enfim, trata de muitas coisas, mas na temática criança interior, tem algum livro da Eva que é só sobre isso, assim, para dar um start, para começar a ler? Tem ali, eu acho que não. Tem o livro da Susan, né? Que tem alguns capítulos que ela traz isso. Deixa eu ver onde tá. Tem o livro O Eu Sem Defesas, chama, não é da Eva, é da Susan. A Susan esteve junto com a Eva. Sim, já vi legal. Eu vi esses dias, porque eu sempre entrava no site de vocês, aí também vasculhava livros na internet da Eva e tal, e eu achei interessante isso. Eu falei, acho que isso tem a ver com criança interior, né? A defesa, né? Tá bom, obrigada. Na verdade, assim, com ele, às vezes o que acontece muito nas palestras é que ele vai falando da mesma coisa com nomes diferentes. Não é o mesmo conceito que ele está ali por trás, mas ele fala assim, vou tentar falar de outro jeito, desse outro jeito, para ver se essa galera entende, né? Sim, para atingir várias mentalidades, né? Isso. E ele fala também que quando a gente fica repetindo muitas vezes um conceito, a gente desliga do significado mais profundo dele. Então, interessante. Nessa palestra mesmo, ele não fala exatamente da criança interior, mas como esse é o tema que ele traz, né, ele não usa essa palavra. Né? Ele fala só das necessidades infantis, mas ele fala muito da criança se manifestando no agora, principalmente, né? Sim, sim. A que a Bel vai trazer também, ele fala dessa parte. E o que é a criança interior, né? A criança interior é basicamente esses sentimentos dolorosos. Porque o que acontece quando a gente passa assim, né, por uma situação que a criança não conseguiu lidar naquele momento? Ela congela aquela situação, ela congela aquela dor e aí cobre com um monte de coisa para se conseguir lidar com aquilo naquele momento, que na nossa vida adulta acaba trazendo bastante problemas assim para a gente, né? Mas é basicamente essa dor, né, que ficou ali congeladinha, a gente precisa voltar ali, descongelar isso e deixar isso crescer junto com o resto da nossa personalidade, que foi evoluindo, porque foi amadurecendo, porque não estava congelada. Então, são as nossas imaturidades, claro, porque quando tem esse núcleo de dor congelada e várias coisas em volta disso defendendo, a gente acaba tendo reações infantis, a gente acaba tendo
é o nosso núcleo da nossa imaturidade ali, né? Que está reagindo agora como se fosse o que aconteceu lá atrás. É basicamente isso, né? A gente sentiu essa... E a grande questão desse esquema aqui, né, é isso. A gente reage na repetição do agora exatamente como a gente reagiu lá atrás. Com o mesmo escape de defesa, com a mesma imaturidade. E sabe aquilo? Sabe quando a gente fala assim, eu já entendi isso tantas vezes, mas eu continuo repetindo? Né? Quem nunca faz isso? É isso, é porque tem um monte de coisinha ali congelada e às vezes a gente precisa ir descongelando aos poucos mesmo, e também porque não adianta só entender no mental. Se fosse entender só no mental, a gente, né, lia essa palestra uma vez só e aí pronto, resolvia. Então assistia um vídeo na internet de coach, né, e pronto, resolvia. A grande questão é que precisa liberar esses sentimentos, e isso é uma coisa mais complexa de fazer, porque a gente tem muita defesa para fazer isso. E vocês conseguiram relacionar os sentimentos com a necessidade? Eu vou seguir aqui. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Boa noite. Oi, Lilian. Para liberar esse sentimento, como você falou, dá para liberar fazendo por escrito ou precisa fazer sempre o processo emocional? Se o processo escrito envolver o emocional junto, também é uma ótima ferramenta. Ótima ferramenta. Escrever uma carta, né? Ou então desabafar como a gente vai para esse lugar muito sem julgamento, né? Tem bastante gente que entrou um pouquinho depois que eu comecei aqui. Eu comecei hoje falando, vamos para essa palestra, ouvir essa palestra hoje sem se preocupar com o racional. A gente está falando basicamente do inconsciente, e lá tem um monte de irracionalidade. Ele não funciona com as mesmas regras do consciente. Ele tem um funcionamento próprio. Então, a gente precisa ir lá e aceitar ele do jeito que ele é. Então, para tirar as coisas de lá, a gente precisa se permitir, né, falar coisas que não são tão sensatas assim. Né? Então, às vezes, esse processo de escrita, né, de desabafar dessa forma, ajuda. Sim. Eu posso só falar uma coisinha, Gabi? Claro, Sara. Só acrescentando, né, essa preocupação da Lilian, né, que é bem prática, assim, né? Como é que eu faço isso, né? Então, só para acrescentar, quer dizer, esse processo é um processo, é demorado, né? Não é assim quando você, por exemplo, uma primeira vez que você entra em contato, que você faça esse exercício, escrita, vai para emocional, enfim, entra em contato, legal. É um primeiro fascículo, né, de todo um processo, porque isso você vai revisitar na semana seguinte, no dia seguinte, com mais consciência agora, com mais sabedoria no sentido de saber o que está acontecendo, mas não deixa de acontecer, você começa a nomear, mas ainda acontece, e assim vai. Então, por isso que quando a gente fala dos grupos e da vivência que acontece nos grupos e a duração que os grupos têm, né, é nos grupos que essa vivência e esse trabalho mesmo vai sendo feito aos poucos, repetidamente. Então, são questões da sua vida, várias questões que dialogam, que têm ressonância com isso, né? Quer dizer, então, situações da sua vida que você fala, nossa, aqui também, que estão dentro desse quadro que a Gabi está desenvolvendo, né? Então, você vai descobrindo isso. Então, as pessoas, quando estão nos grupos, elas vão trazendo esses conteúdos, e aí esse trabalho vai tendo uma continuidade, né? É claro que um exercício avulso também é legal, enfim, mas a questão é que, nesse contexto de grupo, é possível essa continuidade e essa espiral, que você começa num nível de consciência, depois você começa a ter vai aprofundando, né, os níveis de consciência, e nisso você vai purificando e transcendendo, e o portal que a Gabi falou, né, a gente vai passando por ele várias vezes, volta, vai e volta, então esse portal começa a ficar mais familiar, né, digamos assim. Então era isso. Obrigada, Sara. Obrigada. Imagina.
É importante isso, né? Porque como a criança se sentiu ameaçada, a gente chegar num lugar, a gente precisa estar num lugar seguro, né? Pode falar, Diego. Na verdade, tem uma pergunta assim, né? É possível que a gente consiga identificar mais de um sentimento em itens diferentes? Quer dizer, eu posso olhar para o sentimento, por exemplo, de cuidado e ter frustração, mas também de proteção, ter frustração. Eu queria saber Sim. se... Sim. É normal isso. E no começo, né, quando a gente vai descascando uma cebola, né? Aquela do Shrek, né? Nós somos uma cebola. A gente vai descascando essas camadas. No começo a gente liga isso com muitas coisas, mas no final a gente, conforme a gente vai semana a semana, ano a ano, e fazendo esse trabalho que a Sara falou, a gente liga isso com um núcleo. Né? E aí sim a gente fala, nossa, aqui. Mas começa assim, começa ligando tudo, né? E aí o próximo passo é ver, perceber quando que eu vivencio hoje em dia situações que são da minha criança, eu estou sentindo falta de cuidado, estou sentindo uma falta de atenção, de proteção, de nutrição, de bons sentimentos no ambiente, sabe assim, alguém começa a falar mais alto, você fica tensa, né? Isso, ver ali se o sentimento que está hoje acontecendo não tem relação com o que você acabou de fazer no exercício. Essa é a ideia desse exercício, para trazer para a consciência, para quando está acontecendo hoje. Para a gente começar esse processo de nomeação que a Sara falou. Então, a gente conversou sobre as necessidades reais da criança e vamos falar também das necessidades falsas, né? O que é essa questão de necessidade falsa e necessidade real? Quando a dor da ausência das necessidades reais, ela é trabalhada conscientemente, ela não persiste, né? Já falei isso aqui. Então, se ela está aí ainda, se ainda é uma necessidade, se a gente ainda busca... E, isso é uma coisa importante também que eu esqueci de falar. A gente busca preencher... Não vou continuar aqui, porque vai fazer sentido depois desse slide, gente, peraí. Da onde que a gente busca essas coisas. Então, quando a gente sente isso e esvazia isso, isso não fica um buraco dentro da gente, né? Então, às vezes o nosso racional pode até falar assim, que besteira ficar desse jeito por conta de uma coisa tão simples que aconteceu no meu trabalho, de uma coisa tão simples que aconteceu com meu companheiro ou companheira, que coisa tonta, né? Mas não é isso, é porque as coisas não foram vividas lá atrás. E por isso que a gente está se sentindo assim, por mais que a gente racionalize, o sentimento é o lá de trás. Então, o que cria o estado de deficiência nessa falta é a crença de que essa dor só pode ser eliminada quando for dada à personalidade tudo que lhe faltava, mesmo que muitos anos depois. Então, quando a gente era criança, a gente precisou receber isso de um adulto. A gente precisou receber isso de fora. Agora, como adulto, a gente não precisa mais receber de fora. Inclusive, se a gente receber de fora, não vai suprir nunca. E, no entanto, a gente continua buscando aquelas necessidades lá, essas necessidades aqui de fora, de alguma forma, né? Então, quando ela era real numa fase da vida e em outra fase da vida ela se torna falsa. Porque não é possível mais preencher de dentro para fora. E a gente busca essas necessidades no trabalho, a gente busca essas necessidades nos nossos relacionamentos íntimos, nas amizades, nos likes das redes sociais, né? A gente vai buscando assim essas migalhinhas para ver se tampa esse buraco que a gente tem dentro da gente. E a verdade é que mesmo que recebesse tudo, então tá, vou te dar tudo agora. Isso daí é uma coisa que aconteceu lá atrás. É como se a gente estivesse tentando resolver um problema do passado agora. Não tem como. Não tem. E é isso que a gente chama de expressão da criança interior também. Quando a gente está reagindo a uma coisa que aconteceu lá atrás numa situação de agora. É um anacronismo, né? Não tem como
resolver agora uma coisa que já foi lá atrás. Mas você, como adulto, pode oferecer isso para sua criança. De fora, não. Mas de dentro, você, com você mesmo, você tem essa condição. Você pode tornar isso tudo consciente, porque quando parece continua inconsciente, essa criança vai continuar buscando e a gente não sabe nem o que ela está buscando, não sabe nem por que eu me desespero tanto quando eu estou perdendo aquilo, quando aquilo não vem, não sei nem direito o que é que eu estou pedindo. Mas eu posso olhar para minha criança e falar, olha, minha criança teve necessidade de proteção, eu não vou mais deixar ela desprotegida. Né? Eu vou sentir esse sentimento. Se alguma questão aqui da minha vida atual desencadear esse sentimento, eu vou cuidar de mim, vou tirar um momento para sentir esse sentimento, ao invés de julgar como irrelevante, como irracional, e me tratar, às vezes, pior do que eu fui tratada na infância, né? Porque é isso que a gente faz com a nossa criança, a gente fala para ela calar a boca e parar de atrapalhar a nossa vida, né? Por favor, fique quieta. Se a gente pudesse jogar pela janela, a gente jogava, porque essas reações emocionais desproporcionais são da nossa criança. Mas quando a gente olha para isso sem julgamento, separa uma coisa da outra, né? Principalmente isso, essa consciência ajuda a gente a separar uma coisa da outra. O que está acontecendo aqui agora, eu reajo com o que está acontecendo aqui agora. O que é da minha criança, eu vou cuidar. Né? E aí eu consigo ir trazendo essa criança para a maturidade, para o cuidado. Então, é uma pergunta, né? Como para a gente pensar como que a gente vem tratando a nossa criança interior. A gente vem deixando ela abandonada, a gente vem deixando ela de castigo o tempo todo, a gente deixa ela brincar, porque a nossa criança, essa é a nossa criança ferida, né? A gente também tem uma criança alegre, extrovertida, espontânea, a gente deixa ela estar aí, ou a gente fala assim, não, aqui é sério, aqui é trabalho, aqui é coisa de gente adulta. Não, gente, imagina, eu sou um intelectual, não dou risada de coisa tão besta, sabe? Assim, é isso. A gente pode deixar a nossa criança existir mais, ao invés de ficar trancada no calabouço, né? Então, quando a gente acaba busca, né, de fora, a gente acaba vivendo um ciclo vicioso. A gente começa com essa exigência desse preenchimento externo, que nunca vai ser satisfeita, e como ela não é satisfeita, a gente vai ficar ressentido, né? Como que meu marido não adivinhou que eu precisava daquilo sendo feito daquele jeito, naquele momento, né? Exatamente ali. Eu vou ficar ressentida, tem um rancor ali também. Esse ressentimento, esse rancor, ele vai acabar distanciando a gente da vida do outro. Né? Às vezes a gente coloca parceiro, às vezes a gente coloca na vida, ai, a vida, né? A vida, eu não tenho sorte na vida, né? Ai, para mim isso não dá, isso não... Então a gente vai se distanciando disso, vai aumentando aquelas camadas de defesa, e isso, com esse distanciamento, a gente aumenta esse sentimento de privação, e a gente aumenta a necessidade de preencher esse buraco, a gente vai rodando nesse ciclo sem fim, né? Então, muitas vezes, além de tudo isso, a gente também fica com um desejo de punir os outros por não dar, né? Uma certa vingancinha da vida, né? Tipo, só vou falar se ele falar primeiro, né? Assim, só vou pedir desculpa se ele pedir desculpa antes. É isso, a gente faz essas coisas, né? Quem não, pelo menos pensar, a gente pensa, né? Sentir, a gente sente essas coisinhas. Então, essa frustração, esse vazio, essa desesperança, essa distorção da realidade, ressentimento, ódio, despeito, essa resistência passiva e rancorosa, né? Que é ficar botando umas dificuldadezinhas na relação, né? Ficar ali fazendo... Às vezes até uma autopunição é um modo de punir os outros também, né? Olha como eu sofro, porque você não me deu o que eu queria. Isso são
coisas inconscientes, tá, gente? É como se a gente fosse lá no fundo dessa irracionalidade, a gente já achasse esse tipo de ação e reação. Isso é muito importante, né? Saber que essa reação ela é muito vaga e muito sutil. As defesas, como que elas agem? A gente vai achar um jeito de ocultar essa reação que está acontecendo no nosso inconsciente, racionalizar isso, negar isso, explicar muito bem e colocar a ênfase nos fatores externos, né? Que não vai resolver. Então, é aquele velho lance, né? A culpa é minha, do meu sofrimento, então eu coloco em quem eu quiser, porque ela é minha, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Vou botar no trabalho, vou botar no meu vizinho, que me deixa dormir, sabe? Essas coisas assim. Na briga de coisa de condomínio, reunião de condomínio. Nossa, como tem as crianças ficam doidas na reunião de condomínio. Acabei de vir de uma da semana passada. E a gente faz toda essa racionalização sem que exista um caminho pelo sentimento. Então, só aqui no racional. E não tem um pensamento relacionando essa reação emocional com esse estado interno. Então, fica totalmente desprendido. Eu posso dizer que eu racionalizava muito, assim, e aí teve uma época que eu falava que eu cansei, eu simplesmente cansei, eu chegava no meu grupo, a Sara estava no grupo na época, eu chegava para minha facilitadora e falava assim, olha, eu estou pensando isso, isso e isso, o que está errado? Porque eu estou me sentindo, a minha criança está tão aqui, eu estou tão ansiosa, eu estou tão desesperançosa, eu estou tão agoniada, porque não pode ser certo o que eu estou pensando, né? Assim, eu tenho alguma falha nesse raciocínio aqui, eu tenho alguma coisa interna que eu preciso olhar. Tem uma dor aqui, tem um sentimento aqui. Preciso trazer para mim, me ajuda. Por isso que o grupo é importante também, né? A gente tem alguém lá sempre disponível para pedir ajuda quando a gente se vê nesses labirintos. Então, quando a gente se vê diante desses sinais de ansiedade, de desconforto, de desesperança diante das condições do ambiente externo, é um sinal de que, por mais que a gente racionalize e explique e negue, tem alguma questão ali envolvendo toda essa cascata, né? A gente está fugindo de algum sentimento, tem uma dor ali, tem uma necessidade real da sua criança lá de trás, que agora é falsa, pedindo, implorando para ser suprida. E não vai ser suprida nunca, por isso a desesperança, né? Então, é quase como se a criança dentro da gente falasse assim, eu necessito ser amada sempre e aprovada por todos, senão será uma catástrofe, né? E é por isso que às vezes a gente despreza esses sentimentos, porque a nossa parte racional, a nossa parte consciente, às vezes consegue olhar e falar, nossa, essa discussão não foi por tudo isso, por que eu tô com esse sentimento de catástrofe interno? Então, o que eu faço? Eu abafo esse sentimento de catástrofe e reforço esse ciclo. Eu tô sempre nessa parte aqui na repressão, que é justamente o que dá origem a isso tudo. Então, se eu separo as coisas, lido com o externo, e lido com o interno também separado, eu consigo ir descongelando isso. Isso é o que o Patrick chama de autorresponsabilidade. Então, vou trazer mais um trecho da palestra aqui para vocês. Quando o homem começa a assumir a verdadeira autorresponsabilidade, gradualmente cessará de esperar bons sentimentos vindos de fora. Estará também menos dependente de ser louvado e amado, porque só será capaz de dar a si mesmo a estima que não pôde se dar quando era uma criança exigente e ressentida. Este já é um passo adiante para centrar-se no self, ao invés de se pendurar em outro self. Por outro lado, aumenta a habilidade de ter um fluxo forte de sentimentos bons e calorosos, o desejo de dá-los em vez de despeitadamente recusá-los.
a habilidade de experimentar o prazer vindo de dentro do corpo e da alma e dá-lo, ao invés de com usura insistir em recebê-lo. Tudo isso preencherá o vazio interior. Então ele está falando aqui para a gente que quando a gente cuida dessa forma da nossa criança interior, a gente acaba liberando essa energia para a gente sustentar esses bons sentimentos, que esse é um seio real da nossa alma. E chegar mais perto de suprir as necessidades reais do adulto, que é o que traz realmente felicidade para a gente agora. Então, como é que funciona isso? Destrinchando esse trecho da palestra. O reconhecimento das próprias faltas, né, das nossas próprias necessidades falsas, né, que foram reais lá atrás e que agora são falsas. O comprometimento em cuidar da sua criança interior. A liberação dos sentimentos represados vai gerar um espaço e energia para vínculos e trocas significativos, que preenche as necessidades reais do adulto. Que a gente não está naquele toma lá da cá, né? Tipo, eu cuido da sua criança, você cuida da minha criança, e a gente fica aqui nessa dependência emocional. A gente está aqui para crescer juntos, né? Então, quais são as necessidades reais do adulto? Autoexpressão, crescimento e desenvolvimento, alcance dos seus potenciais espirituais e tudo mais que a vida que advém disso. Prazer, amor, realização, bons relacionamentos e contribuições significativas para a ordem das coisas. Quanto que quando a gente se dá isso, se oferece isso, a gente alcança essa realização que a gente estava buscando. Lá no começo, que eu comecei a palestra falando disso, né? Essa necessidade real da nossa alma. Então, a gente passa através dos desejos da nossa criança, libera essa urgência, né, essa demanda extrema em receber, e libera o que a gente tem para dar, para expressar o nosso melhor, para crescer junto com o outro, para se desenvolver junto, para oferecer, no autoconhecimento e realizando os nossos potenciais espirituais, ter prazer, ter amor, ter realização, ter bons relacionamentos. Não quer dizer que a gente nunca mais vai precisar dos outros, então a gente não vai sofrer. Isso é uma coisa da criança. Do adulto, a gente pode estar ali presente, porque a gente também suporta esses atritos que estão ali, que acontecem em toda a relação. Quanto mais próxima, mais as coisas aparecem. E aí ele diz pra gente que as necessidades reais nunca exigem que outras pessoas nos obedeçam e nos deem coisas. Necessidade real de amor, companhia e partilha só começará a ser preenchida quando a alma está pronta para amar e dar, o que nunca deve ser confundido com a necessidade neurótica de ser amado. Então isso vai trazer para a gente autoestima, isso traz para a gente nosso alto valor, isso traz para a gente segurança interna, que a gente busca fora, que a gente não, né? Que a nossa criança interior busca fora. Aqui. Opa. Nossa, me embananei toda aqui. Calma aí que ainda falta 2 slides. Aqui. Ele fala pra gente, as necessidades legítimas só podem ser preenchidas quando for possível experimentar os sentimentos originais e sentimentos residuais do passado. Só quando descobrirem e abrirem mão das falsas necessidades que advêm da negação da dor e do preenchimento original. À medida que se permitem entrar no estado infantil, permitindo que as reações irracionais e destrutivas da criança em vocês se expressem agora, na medida que se apoderam dessa parte sua, já é possível criar novo clima interior. Mas aí é aquilo que a Sara trouxe também, né? A gente não traz isso na relação, não vai dar um piti no trabalho porque o seu chefe te fez sentir desamparado, né? Não é isso, é você com você mesmo, cuidando da sua criança, você protegendo também a sua criança sem deixar ela exposta ali em situações que não é de criança, né? Criança não trabalha, criança não namora, né? A gente precisa proteger a nossa criança interior. E aí ele traz pra gente
uma pérola dessa palestra, que ele descreve a diferença da dor de perseguir a necessidade falsa, que é essa dor que a gente acha que é ela que a gente precisa sentir, e não é, e a dor de, eu coloquei errado, que esqueci de mudar o título aqui, mas esse que está aqui à sua direita é a dor que você sente quando você está liberando essa dor residual, né? Essa dor da criança. Então ele descreve essa dor de perseguir a necessidade falsa como intolerável, aguda, amarga, uma dor presa. Ela é uma desesperança sombria em um abismo profundo. E ela é resultado da luta contra o que é. Contra a realidade dali, né? De que não vai receber dali. Né? Daí a desesperança, daí o abismo. E ela contém uma dose de vingança, né? Porque a pessoa não dá, né? A gente fica assim, bom, então, peraí, se a pessoa não foi legal comigo, eu também não vou ser legal com ela. Então ela vai criando esse ciclo vicioso. E ele diz, e a gente pode dar relatos disso aqui também, isso é bom num grupo, quando a gente vê uma outra pessoa passando por isso, a gente fala, nossa, talvez não seja tão difícil assim também passar, porque no grupo a gente vivencia essa dor de liberação, que ele diz que ela é uma dor suave. Eu sinto que ela é uma dor que ela só vem, sabe, assim, ela atravessa, sabe, o meu corpo. Ele diz que a sabedoria orgânica interior vai guiar os ritmos e a duração de cada experiência. Então, a gente não precisa ter medo de ficar preso ali. A gente vai sentir aquilo na medida que a gente pode sentir agora. Naquela camada, eu dou conta de sentir esse tanto. Eu vou lá e eu sinto, e eu já colho imediatamente os resultados disso. E quando a gente entra nesse lugar, cada vez que a gente entra, ele fala que a gente vai ter insights profundos. E é mesmo, parece que as coisas vão pulando assim dentro da gente, assim, e vai saindo. E ela contém esperança, justamente por conta desses insights que a gente vai falando, nossa, agora eu entendi, é isso que estava por trás disso tudo. E ela é resultado da aceitação da realidade. A gente aceita que tem dor ali naquele momento, tem a dor da minha criança também ali, né? E ela vai se dissolvendo no seu próprio curso. Então, não é um choro sem fim, não é uma dor sem fim, a gente chora ela e, né, ela acaba sozinha, e é impressionante, a gente olha para as pessoas, né? A gente vê muito isso nos grupos, a gente olha depois, a pessoa está com uma cara assim, vibrante, cheia de vida, né? Alegre, e dando risada, porque é isso, todo aquele núcleo que estava congelado e prendendo esse congelamento, ele foi dissolvido. Então essa energia, imagina a energia que a gente gasta para manter isso congelado e preso. Essa energia libera e isso aparece no rosto das pessoas quando a gente vê esse processo acontecendo. E é gostoso a gente ler isso e falar, então tá, então peraí, o que eu tô temendo não é exatamente aquilo que eu vou vivenciar. Isso dá uma coragem pra gente, né? Ele pega na nossa mão e fala assim, vamos lá, galera, vamos lá que eu vou com você. E mais do que isso, ele ainda coloca um aviso. Ele diz pra gente saber separar muito bem uma dor da outra, porque quando a gente estiver nessa dor da necessidade falsa, a gente precisa colocar limite. Ele fala, enfim, a pessoa não deveria ir mais fundo na sua dor aguda. Entendi aqui. Quando acontece essa dor aqui, dessa dor aguda, intolerável, amarga, presa, que é uma desesperança sombria, um abismo profundo, a pessoa não deveria ir mais fundo na sua dor aguda, porque estaria se punindo, mentindo para si de forma quase inconsciente. O trabalho deveria ser, pelo contrário, ser direcionado para o reconhecimento desses fatos, o reconhecimento de que você está nessa dor aguda, nessa dor que é quase e continuar ali vai ser uma punição com você mesmo, vai ser uma crueldade com você mesmo. Então pode-se com segurança entrar na experiência residual e libertá-la.
Isso será feito com um espírito completamente diferente. A atitude será de esperança e propósito, ao invés da vítima desesperada que está sendo levada ao seu assassinato. Bom, é isso que eu tinha para trazer hoje. Eu vou, se as minhas colegas quiserem dizer como que vivenciam essa liberação, podem dar também. E estou aqui para ouvir vocês, assim, conhecer a criança de vocês. Adoro conhecer as crianças. Gabi, eu tenho uma pergunta. Fala, Má. Esses trechos que você mostrou são da palestra 192. Isso. Ah, obrigada. Tirei na íntegra, assim, porque eu sinto que tem uma energia ali também, quando a gente lê o texto original. Tá bom, obrigada. Ô, Gabi, então, também queria falar, é bem interessante, né? É como esse mapa mesmo, né? E aí o difícil, eu acho que, por isso que o próprio trabalho, ele é longo, porque ele é por natureza, né? Tudo isso que a gente vai, estuda na palestra, ele é um guia, né? Mas é tão difícil porque quando você está envolvido com essas dores inconscientes, você está completamente convencido delas, né? E elas, além de terem, elas têm a sua própria lógica infantil, e que faz muito sentido. Realmente parece uma injustiça, parece um desrespeito, parece que o outro não te deu, que te feriu, que tantas coisas assim, né? Então, o difícil que eu sinto desses processos internos é essa observação que a gente vai desenvolvendo, por isso que também o trabalho do grupo semanal é tão importante, porque é esse espelho, né? Para a gente, olha, observa, não, mas o outro, não, observa dentro, o que você está sentindo, né? E essa dor, a questão da dor suave, né, que eu acho muito interessante, porque eu sinto assim em mim, né? Por exemplo, necessidade de atenção, de ser vista, né? Então, é uma coisa que eu tenho observado bastante. Aí quando ela tá ali ardendo, sabe? E aí, e eu estou me irritando com alguma situação externa, então eu percebo a irritação, aí eu percebo que tem esse lugar inconforme, que não está recebendo aquilo que eu gostaria que está doendo. E aí, quando eu olho para esse lugar e sinto que é no corpo, né? Sinto ali aquela. Aí ela é suave, porque eu vi, porque eu enxerguei. Então, aquela própria dor que era da necessidade de ser vista, eu estou vendo, eu estou me dando. E aí ela é suave, né? Agora, se eu vou para fora numa reação emocional, mesmo que eu não faça nada do julgamento, olha só, estão me interrompendo de novo, sei lá o quê, como que ela se manifesta, ela está nesse lugar duro e causando problemas, né? Além de tudo, causando separação, né? Então, nossa, eu sinto assim que é uma chave mesmo, assim, que desarma, sabe? Que vai nos desarmando, assim, em relação ao outro, né? Então, eu queria compartilhar isso, assim, na minha experiência com esse processo das dores, assim. Obrigada, Bel.